Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E falando em atualizar, a gente sabe que é difícil acompanhar essa rotina de artigos e atualizações constantes. A gente está aqui finalzinho de janeiro de 2025 e já tem novidade aí. Acabamos de ter um paper do Lancet que saiu sobre o novo consenso de obesidade. E para isso, hoje a gente já trouxe os dois editores-chefes aqui para a gente bater um papo e entender um pouquinho melhor quais são as principais mudanças e o que teve de novidade, o que a gente não vai mais levar a partir de 2025. Então, para isso, eu estou aqui como editor-chefe do Cardio Papers, Eduardo Lapa. Fala, Lapa, beleza? E estou aqui também com o Ícaro, que é editor-chefe do Endocrino Papers, que é a primeira vez que está participando aqui, fazendo esse feat, esse podcast conjunto. Ícaro, brigadão aí pela participação e pela presença aí, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Olá, Zé Roberto. E aí, Lapa, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bora que bora, vai ser massa a discussão. Bom, então só para contextualizar o pessoal, o Lancet acabou de sair no comecinho de janeiro de 2025, um novo consenso, né? Então, em que ele propõe novos critérios, além do MC, para a gente poder falar sobre obesidade. E ele põe algumas outras condições, né? Como pré-obesidade, obesidade clínica, enfim. Vamos entender isso melhor. Mas antes disso, queria saber do Ícaro. Ícaro, como que é até 2024, dezembro de 2024, como que a gente levava o diagnóstico de obesidade? Se a gente falava muito de MC, era só MC ou a gente está comendo bola de uma outra coisa? Como que a gente fazia esse diagnóstico aí na endócrino? Perfeito, Zé Roberto. Então, os caras tiveram um grande desafio quando escreveram aí essa sugestão de mudança para diagnóstico de obesidade, para uma nova classificação de obesidade. Não é à toa que a gente tem um documento com mais de 40 páginas. E aqui a gente tem também um desafio que é tentar trazer isso de forma o mais objetiva possível. Mas falando um pouco sobre o diagnóstico de obesidade, porque isso é importantíssimo para que a gente entenda a discussão que é levantada nesse artigo. Atualmente, como é que a gente define obesidade? Simplesmente baseado no IMC. E isso vale para a prática clínica e vale também para os estudos científicos. A gente usa o índice de massa corpórea, peso dividido por altura ao quadrado, um IMC a partir de 30, diagnostica esse paciente como sendo portador de obesidade, 30 a 34,9 é obesidade grau 1, 35 a 39,9 grau 2, a partir de 40, uma obesidade grau 3. Se a gente tem um IMC menor que 30, mas que está ali entre 25 e 29,9, seria sobrepeso. De 18,5 a 24,9 o paciente é eutrófico e abaixo de 18,5 o paciente está como desnutrido ou baixo peso. Claro que isso tem inúmeras limitações, como a gente vai falar já, tanto é que na prática, para complementar essa avaliação de obesidade, a gente usa também a circunferência abdominal para definir se esse paciente tem uma obesidade centrípeta. Então, é assim que a gente define hoje a obesidade. E apesar das limitações, o IMC ele tem também pontos positivos. Um IMC maior, um aumento de 5 pontos no IMC a partir de 25, está associado com um maior risco de mortalidade geral de 29%. Então, tem limitações, como a gente vai falar daqui a pouco, mas ainda é uma forma simples e prática para dar diagnóstico de obesidade. Então a gente tinha o diagnóstico através do IMC e podemos entender que a circunferência abdominal, a relação cintura-quadril, que são coisas que a gente até usa, talvez o endócrino com certeza mais do que a gente na cardio, mas usa no consultório como um a mais, né? Então ele não era um critério diagnóstico, ele usava para a gente entender melhor o risco daquele paciente, entender melhor a distribuição de gordura e ver o risco de outros distúrbios metabólicos associados, né? Isso, como uma ferramenta complementar para ser somada ao IMC. Maravilha. Bom, e aí você comentou que o IMC agora, ele era a principal, se ele era, talvez ele não seja mais a principal, né? Então, quais são essas limitações do IMC e essas medidas que a gente já havia comentado, dessas medidas antropométricas, elas também têm alguma limitação também? Eu vou comentar que a gente sabe que às vezes o cara, a gente vê no dia a dia, o bodybuilder, essas coisas acabam dando uma bagunçada aí. Comenta um pouquinho melhor pra gente sobre isso, Ícaro, das limitações. Vamos pensar aqui, se a gente está utilizando um cálculo que é baseado no peso dividido por altura ao quadrado.
Esse peso, ele não interessa para o IMC se o paciente tem um alto percentual de massa gorda ou se ele tem um alto percentual de massa magra. Eu posso ter um paciente que pesa 100 quilos e que é classificado como uma obesidade grau 1, mas que na realidade é um atleta e que tem um alto percentual de massa magra e que vai ser incorretamente classificado como sendo um paciente portador da doença obesidade por ter um IMC maior que 30. Agora, eu posso ter de fato um paciente que é classificado como sendo portador de obesidade e que tem sim um excesso de massa gorda. Então, primeiro ponto, o IMC não diferencia massa gorda de massa magra. Segundo ponto, ele indica ali apenas que o paciente tem um excesso de peso, uma obesidade, mas não nos dá informações sobre a distribuição dessa obesidade. E vocês sabem bem que do ponto de vista metabólico, é importante saber se esse paciente tem uma obesidade visceral ou se ele tem um depósito periférico de gordura, porque é a gordura visceral, é essa obesidade centrípeta que está associada com o maior risco de doença cardiovascular, com o maior risco de complicações metabólicas. Então a gente tem aí duas limitações importantes do IMC. E aí você pode falar assim, ora Ícaro, mas se eu complemento isso, por exemplo, com ciência abdominal ou com a relação cintura-estatura, eu consigo ter uma noção melhor do risco metabólico desse paciente, da distribuição de gordura, e isso é verdade, é o que a gente faz na prática, mas ao mesmo tempo, o fato de eu saber que o paciente tem obesidade visceral também não significa necessariamente que ele tenha lesão de órgão-alvo relacionada a esse excesso de adiposidade. Então, por mais que as medidas antropométricas tragam informações sobre a distribuição de gordura, elas não conseguem trazer informações sobre danos causados por esse excesso de adiposidade. E a gente fica realmente aí com uma limitação importante que leva à grande pergunta que vai servir como base para esse artigo, para essa sugestão de mudança que foi feita. A obesidade é realmente uma doença, né? Mesmo que o paciente tenha um excesso de adiposidade visceral, isso é uma doença ou é somente um fator de risco para o aparecimento de doença? O que os autores defendem é que esses parâmetros que a gente tem, eles não conseguem dizer exatamente que o paciente tem uma disfunção, mas talvez um fator de risco, e isso é uma discussão bem interessante. E aí, Lapa, a gente viu, né? A gente discutiu algumas vezes ao longo do ano passado a questão, né, dessa síndrome cardiometabólica, né, renal, e que o primeiro ponto realmente é o excesso de adiposidade, né? Então isso a gente já tá vendo uma tendência de falar que tem uma adiposidade disfuncional, né, um tecido gorduroso que tem o seu papel hormonal de uma forma negativa, né, gerando um impacto em resistência à insulina e outras partes, né, das vias metabólicas. Então, esse é um dos pontos que acho que a gente havia cantado a bola. Não a gente, né? A gente já viu que isso aí estava vindo já com uma certa força. E também eu queria só comentar, antes de fazer o comentário, que também a gente ainda tem uma divisão do IMC de acordo com a etnia também, né? Talvez isso também é uma outra coisa que é importante de comentar. O IMC, para um asiático, por exemplo, circunferência também tem o seu ajuste. Então, talvez uma coisa um pouco mais universal talvez seja melhor, né? Porque um IMC de 28 para um caucasiano é uma coisa, para um paciente asiático, né? Já está numa faixa de sobrepeso, de obesidade, por exemplo. Tem algumas outras pormenores também nisso. Perfeito, Zé. Acho que é importante, a gente gravou muito conteúdo, né, sobre obesidade, doença cardiovascular do ano passado para cá, começaram a surgir, né, desde o do Select ali no final de 2023, muita evidência, tanto na área de prevenção secundária quanto de IC, né, principalmente fração de ejeção preservada, sobre tratamento de obesidade, melhora de desfecho cardiovascular, né, cobrimos os estudos todos, Summit, STEP-HFpEF, etc. aqui pelo Cardio Papers, Endocrino Papers também. E acho que esse primeiro ponto que o Ícaro falou é bem interessante, né? O IMC, primeiro, quando você vai dar um critério de uma doença, né, principalmente doenças muito prevalentes, como hipertensão, diabetes, obesidade, quanto mais simples o critério, mais fácil dele ser reproduzido, né, ao longo dos diferentes espectros. Você tem que lembrar que o médico do posto de saúde vai ter que estar diagnosticando essas doenças todas que a gente falou, assim como o médico do hospital terciário, quaternário, enfim. Então, na hora que você começa a complicar muito
critérios diagnósticos, né, você dificulta na prática. Então, essa é uma primeira dificuldade que os autores enfrentaram, lembrando que isso é uma proposta de nova definição que foi acordada por dezenas e dezenas de sociedades, etc., mas não está nada escrito na pedra, né, não é o 11º mandamento, nada do tipo, ainda está sob discussão, primeiro. Segundo, como o Ícaro falou, IMC realmente tem várias limitações. Eu acho que esse exemplo que todo mundo cita, né, do cara que é bodybuilder, pugilista, jogador da NFL e que é só músculo e tal, eu acho que, né, esses daí são exemplos tão, né, grosseiros, né, Ícaro, que a maioria dos médicos, para olhar, o profissional de saúde vai olhar e vai dizer, não, né, apesar do IMC estar alto, não vai fechar critério. Eu acho que nesses casos, essa definição atual até vai mudar pouco no dia a dia, porque eu acho que é questão de bom senso, realmente, né. Mas a gente vai ver depois, tem vários cenários em que pode mudar, em relação a você ganhar mais sensibilidade ali, porque às vezes é aquele paciente que não tinha um IMC que passava de 30 nos critérios atuais, antigos, mas tinha uma clara, né, obesidade abdominal ali, etc, né? E aí você pode ganhar mais sensibilidade nos critérios. Segundo ponto. Terceiro ponto que é bom enfatizar, Ícaro, você já falou em relação à questão da distribuição da gordura, mas é importante a gente enfatizar porque tem muito estudante de medicina, residente de clínica, de cardio que vem aqui, e a gente tem que lembrar, de fato faz diferença onde essa gordura está localizada, né? Então, se você tem aquela gordura que é o padrão mais da mulher, ginecoide, né? Mais em quadril, coxas, etc., e o androide, né, ali, o do homem, que é mais no abdômen, é bem diferente, porque a gordura do subcutâneo, né, normalmente, apesar de ser esteticamente não apreciada, né, na sociedade moderna, mas ela não está muito relacionada realmente com aumento de risco cardiovascular. Já a gordura que está localizada em vísceras, né, e daí a circunferência abdominal vê isso de forma indireta, gordura que está localizada em fígado, dentro dos músculos, no pâncreas, enfim, aí sim já está baixado com uma série de complicações cardiometabólicas relevantes. Então, a gente vai ver depois, pelos critérios atuais, se o paciente tem um IMC de 24,5, 25,5, né, que seria normal ou sobrepeso pelo esquema antigo, mas tem critérios ali de circunferência abdominal aumentada, relação circunferência-altura que a gente vai comentar, ele já poderia ser classificado como obesidade pelos critérios novos, então a gente vê que de um lado você pode evitar diagnóstico excessivo de obesidade de um lado, por não dar diagnóstico no cara que é pugilista e tem um IMC de 31, do mesmo lado, você pode evitar o subdiagnóstico nesses pacientes que antigamente seriam classificados como sobrepeso ou mesmo peso normal, mas que claramente têm circunferência abdominal aumentada, adiposidade visceral. Acho que esses aqui são primeiros pontos aqui para a gente discutir sobre isso. E só uma observação final. Ícaro falou, a diretriz é grande, tem mais de 40 páginas, acho que dá para ser um texto do tamanho, sinceramente, na minha opinião, até porque, como você quer que estudantes, pessoal de atenção básica leia, né, quanto mais sucinto, melhor. Essa parte de discutir se a obesidade é doença ou não, ali eu acho que eles já viajaram um pouco, né? Até porque, lembrando, né? Vamos falar depois, mas às vezes você tem paciente hipertenso que não tem lesão de órgão-alvo nenhum, etc, etc. E ainda assim ele é classificado como hipertenso, é doença, a gente sabe que aumenta risco de complicação futura de meio mundo de coisa. Eu acho que a obesidade termina entrando nesse mesmo campo. Aí eu acho que eles gastaram muita palavra ali para, né, para filosofar um pouco, mas vamos seguir aqui que tem muita coisa pra gente discutir. Maravilha. E agora acho que a gente vai um pouco mais com calma pra gente ir a fundo aí no que a gente tem pra falar sobre esse novo consenso. Então, até agora, até essa segunda pergunta, a gente discutiu muito de como era. Vamos falar agora qual que é a proposta, né? Segundo esse novo consenso, então, Ícaro, como que a gente vai definir esse excesso de adiposidade? Pois é, então, já dando um spoiler aí do que os autores querem nesse trabalho, IMC não é mais suficiente para classificar um paciente como sendo portador de obesidade, muito menos um indicador de uma doença. Mas ele é um parâmetro que, junto com as medidas antropométricas, permitirá definir um excesso de adiposidade, não ainda disfunção orgânica, mas sim excesso de adiposidade. E a gente pode estabelecer isso de algumas formas. Se o paciente tem um IMC maior que 25, mais uma medida antropométrica alterada, a gente vai falar já quais são os pontos de corte, mas aí circunferência abdominal, relação cintura-quadril, relação cintura-estatura, ele teria diagnóstico de excesso de adiposidade. Ou ainda, independentemente do IMC, se o paciente tem duas dessas medidas antropométricas alteradas,
considerando aí gênero, que a gente tem uma diferençazinha do ponto de corte para homem e para mulher. Uma outra opção, isso não quer dizer que esses exames devem ser solicitados rotineiramente, mas uma outra opção para definir excesso de adiposidade seria na DEXA, a densitometria de corpo inteiro ou ainda com a bioimpedância. A gente tem um percentual de massa gorda maior que 25% nos homens ou 30 a 38% nas mulheres. Então a gente conseguiria apenas com um desses exames complementares definir também excesso de adiposidade. Mas vamos ficar ali no mais fácil, né? IMC com uma medida ou duas medidas. E aí quais são os pontos de corte dessas medidas? Circunferência abdominal maior que 102 para homem, 88 para mulher. Relação cintura-quadril maior que 0,9 para homem, maior que 0,85 para mulheres. Ou ainda relação cintura-estatura maior que 0,5. Isso vale para homem e vale também para mulher. Então, qual é a lição daqui? Além de ver peso, de ver estatura, usar a fita métrica quando for avaliar o seu paciente que vem para a consulta relatando excesso de peso. É claro, a densitometria de corpo inteiro, por exemplo, ela é útil para acompanhamento desses pacientes, a gente acompanhar, por exemplo, se esse paciente está conseguindo, ao longo do tratamento, perder massa gorda e manter, melhor ainda, ganhar massa magra, mas a gente consegue dar esse diagnóstico de excesso de adiposidade sem usar qualquer exame complementar. Ícaro, então, uma dúvida minha, então, você comentou que a gente pode fazer o IMC associado a alguma outra medida antropométrica. E aí, do IMC, então, a gente ainda vai continuar com essa classificação que a gente tem atualmente, grau 1, 2, 3, por exemplo, ou a gente vai usar um valor absoluto do número? Na verdade, eles não propõem mais utilizar aquela classificação. Por exemplo, sobrepeso é um termo que seria abolido. Eu já ia fazer um corte aqui, né? O sobrepeso morreu, fazer aqui uma chamada bem polêmica, isso, assim, né? Já. O sobrepeso morreu, Ícaro? Eu fiz um vídeo desse no Instagram da gente, hein? Fiz exatamente. Cara bom de marketing aí. Mas o que passa a importar agora esse paciente tem um excesso de adiposidade que está associado com disfunção orgânica ou não? E não mais agora uma classificação apenas baseado no IMC. O IMC é apenas um parâmetro para definir o excesso de adiposidade. Então seria apenas uma triagem, mas que não permite mais fechar um diagnóstico de obesidade. E aí dessa forma essa classificação não seria utilizada, mas sim agora uma classificação entre clínica e pré-clínica. Obesidade clínica e obesidade pré-clínica, se houver de fato esse critério anterior de excesso de adiposidade, pelo menos. Quer complementar alguma coisa aí, Lapas? Não? Não, aqui é perfeito, eu acho que Ícaro colocou bem. Tem esse problema, né, Ícaro, que na própria diretriz ele coloca que todos esses parâmetros de circunferência abdominal, etc., são para pessoas caucasianas, né, de pele clara, e não, pelo menos no documento principal, eles nem entram nos detalhes em relação a outras etnias. É um problema, porque a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos, é uma população muito miscigenada, primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho dado muito carão nos residentes da CARD, né, tá lá examinando o paciente, e aí, deu quanto circunferência abdominal? Tô sem fita métrica, minha gente. 2025 não dá mais, né, para vir aqui para o ambulatório sem fita métrica, tem que trazer, né, faz bastante sentido. Aí lembrar, porque isso, mais uma vez, é sugestão de especialistas, dezenas de especialistas na área, todas as recomendações que entraram lá no consenso tiveram um grau de concordância de pelo menos 90%, vários tiveram unanimidade, né, todo mundo concordou. Mas por que eles colocaram do ponto de vista científico? Por que colocar circunferência abdominal, relação circunferência sobre altura, ou seja, eu tenho 1,80 m, eu posso ter uma circunferência abdominal que chega à metade da minha altura, 90 centímetros. Passou disso, está alterada, vai dar uma relação acima de 0,5. Por que isso? Porque já tem muito estudo na literatura mostrando que esses parâmetros, eles predizem, né, risco de eventos futuros, cardiovasculares inclusive, de forma melhor, mais acurada do que o IMC isoladamente, né? E aí, como a gente vai ver, se você tem dois pacientes com IMC de 27, um tem circunferência abdominal aumentada, outro tem normal, os estudos mostram que esse primeiro paciente vai ter mais evento cardiovascular, maior risco no futuro do que o segundo, né? Então, esse é um dado bem relevante também. E aí, do ponto de vista prático, né, que você falou agora, essa questão do sobrepeso, etc. Pela classificação nova, eles colocam lá, inclusive, um infográfico, né,
que eles vão comparando como é que era antigamente, como ficaria agora. E entre vários exemplos que ele coloca lá, tem lá 2 casos. Sei lá, paciente com IMC de 28, pelo esquema antigo ficaria como sobrepeso. Beleza. No primeiro paciente com IMC de 28, ele coloca como se o paciente tivesse circunferência abdominal, relação circunferência abdominal, altura, tudo normal. Ou seja, esse paciente sai de sobrepeso, não existe mais essa classificação, ele fica como normal do ponto de vista de obesidade, né? Ele meio que dicotomiza, é obeso ou não obeso. Ponto. Já um segundo caso, com o mesmo IMC igualzinho, de 28, se tiver, digamos, circunferência abdominal é um homem, circunferência abdominal de 103, maior do que 102, considerando caucasiano. Ele sai de sobrepeso, que a partir de agora não existiria mais por essa classificação nova, ele já pula para obesidade, né? Então, isso é uma coisa que muda realmente em relação ao paradigma anterior. Eduardo, mas isso vai mudar conduta? Vamos discutir mais para frente, que aí é o principal, né? Você ficar nomeando uma coisa de A ou B tem importância? Tem, mas no final das contas o que vai mudar, o que importa para o paciente é eu vou ganhar uma medicação a mais por causa disso, eu vou ganhar um exame disso, enfim, vamos falar isso daqui a pouco, né? Mas essa noção é importante do pessoal saber que existe, até porque isso já entrou aí na grande mídia, Jornal Nacional, etc, né? E pega até mal, você tá lá, o paciente vem ele perguntar, não, mas agora eu não tô nem sabendo desse critério novo, então o médico tem que estar ciente disso. O cara chega lá e fala assim, não, seu IMC deu 31, você tá obeso. Aí o cara, não, mas agora o IMC não é mais, porque você não sabe se eu sou obeso mesmo. Aí você toma uma rasteira aí do paciente. Você nem mediu a minha circunferência abdominal, né? Você pediu uma Dexa pra mim, por acaso? Boa. A ideia é facilitar, tá? Não é só complicar. E tem casos também que do ponto de vista prático, fale. 2 segundinhos, que Ícaro falou e ratificou bem, né? De parâmetros não invasivos, a DEXA, né, que seria a densitometria de corpo inteiro, seria o padrão ouro realmente, mas eles enfatizam bastante isso, até porque, lembrando, Estados Unidos tem, pelos critérios antigos, tem 40% de prevalência de obesidade, provavelmente aumentaria usando esses critérios atuais. Então é óbvio que em termos populacionais, é óbvio que você não vai fazer DEXA para todo mundo, óbvio, mesmo bioimpedância, que é uma máquina muito mais barata, muito mais acessível e tal, você não vai ficar fazendo para todo mundo, né? Mas isso é importante porque, às vezes você está lá, suizão da vida, você vai dar o diagnóstico com fita métrica, com balança, normal, mas de fato, isso aí eu acho que boa parte dos cardiologistas na sua formação terminou não vendo isso tanto na residência, etc. Se você está no seu consultório particular e que você tem acesso a esses métodos, ou encaminhar para um nutricionista que tem uma bioimpedância, a maioria tem, ou pelo menos dos que eu convivo aqui, ou então, pedir a DEXA para o paciente fazer ali em algum laboratório, etc. Isso ajuda muito para o paciente que tem acesso a esses exames, como o Ícaro falou, acho que nem tanto para o diagnóstico, porque o diagnóstico geralmente vai ficar claro ali pela antropometria, mas vai ajudar muito no segmento, vamos falar isso depois, para você ver se aqueles 3 quilos que o paciente perdeu, o que é? Porque pode ser que ele tenha perdido 5 de gordura e ganhado 2 de massa muscular, perdeu 3. Esse é um cenário. Pode ser que ele tenha perdido 2 de massa muscular e 1 de gordura, já é outro cenário. O primeiro é muito mais favorável. Então ajuda bastante ali no segmento do paciente. Mas não tem essa obrigatoriedade de fazer DEXA ou bioimpedância para dar diagnóstico. Isso é crucial, porque estamos falando de um país com 220 milhões de pessoas. É óbvio que você não vai ficar pedindo esse exame para todo mundo. Não, e do ponto de vista prático, chega um paciente para você aí, vou dar um exemplo bem pitoresco, mas assim, um paciente com 180 quilos e 1,5 m, né, um IMC de 50. Não tem muita ciência pra gente fazer, né? Não precisa ficar querendo pegar uma circunferência abdominal, fazer uma DEXA, a gente já tem a diretriz, o consenso, ele até cita lá que, por exemplo, IMC muito elevado, acima de 40, pode-se assumir que tem excesso de adiposidade, né, sem precisar de confirmação adicional. Então também não precisa ficar fazendo tanta ciência em alguns casos, também em casos extremos. Perfeito. Mais uma vez, ele vai influenciar muito naqueles casos que eram limítrofes antes, né? Por exemplo, esses casos que a gente falou, MC de 27, mas com a baita circunferência abdominal. Enfim, esses casos muito claros, né? Não tem mistério, realmente. Maravilha. Então é isso, que o MC ele acaba sendo, exatamente como o Ícaro comentou, né? Uma ferramenta de triagem inicial, né? Não sendo suficiente para a gente cravar obesidade de uma forma isolada. Mas aí o Ícaro já tinha comentado, cantado a bola, porque a gente acaba tendo algumas disfunções orgânicas, né, relacionadas à obesidade, e a gente vê isso muito comumente no dia a dia. Não vou nem puxar a sardinha do nosso lado, cardiometabólico, mas a gente vê pacientes, né, com doenças respiratórias, com apneia do sono,
que é uma doença muito relacionada também à obesidade, hipoventilação da obesidade, aquele paciente que vem com aquela dor no joelho, no consultório, osteoartrite, a gente reforça que a perda do peso ajuda bastante, piora da mobilidade articular, mobilidade dor, né? Aí fora as outras coisas neurológicas, psicológicas que isso pode acarretar para o paciente, né? Como depressão, ansiedade, impacto na qualidade de vida. Mas o que mais que a gente tem que falar, e agora vocês dois aí como cardio e endócrino, o que mais que a gente entraria nesse ponto de disfunções orgânicas que leva em consideração para a gente caracterizar a obesidade? Seu impacto Olha, sistêmico. para começar, assim, isso poderia ser tema de outro podcast com muita facilidade, tá certo? As funções orgânicas associadas à obesidade. Eu vou deixar a parte de cardiovascular para o Lapa discutir daqui a pouco e vou falar do restante. Então, a obesidade é uma condição que afeta múltiplos sistemas. A gente começa ali da parte ortopédica, sendo uma causa, por exemplo, ou causa de início ou ainda de agravamento de uma osteoartrite, como acontece muito, osteoartrite de joelho, que a gente vê bastante no dia a dia. Pode causar disfunção respiratória, como a apneia obstrutiva do sono. Eu vou falar aqui nomes de doenças, tá? Mas daqui a pouco a gente vai entender que os sintomas dessas doenças, eles são mais importantes para a classificação da obesidade clínica do que a doença exatamente. Mas a obesidade é uma causa de apneia do sono, pode também levar a um agravamento de outras condições respiratórias crônicas, como a asma, aumenta o risco de infecções respiratórias mais graves. Do ponto de vista reprodutivo, é causa de hipogonadismo masculino, pode causar irregularidade menstrual, anovulação nas mulheres, pode causar aquela síndrome de pseudotumor cerebral com hipertensão intracraniana. Do ponto de vista metabólico, nós temos uma causa de resistência insulínica com hiperglicemia, está ali na etiologia do pré-diabetes, diabetes mellitus tipo 2. Temos também uma dislipidemia muito típica associada à obesidade, que é aquela dislipidemia que tem relação com a resistência insulínica. É o paciente que tem uma redução do colesterol HDL, um aumento de triglicerídeos, e por mais que não haja um aumento do valor absoluto do colesterol LDL, a gente tem um aumento de partículas pequenas e densas, que acaba tendo um potencial também aterogênico. Então a gente tem aí inúmeros sistemas. A gente pode entender, pessoal, as repercussões sistêmicas da obesidade meio que em 4 categorias. Nós temos efeitos relacionados a aspectos mecânicos, como acontece, por exemplo, com o caso da osteoartrite. Temos efeitos relacionados à deposição ectópica de gordura, então quando eu tenho ali um acúmulo de gordura no fígado, causando uma esteatohepatite, causando fibrose, isso é uma repercussão dessa deposição ectópica de gordura. Temos aspectos inflamatórios, e a gente vai discutir daqui a pouco até mesmo repercussões oncológicas relacionadas à obesidade, e temos os aspectos metabólicos, como é o caso do pré-diabetes e do diabetes mellitus tipo 2. E aí, para complementar, a gente tem sim a associação da obesidade na parte oncológica. Inúmeros tipos de câncer, como câncer de cólon, câncer de mama, câncer de endométrio, que tem ali uma associação com a obesidade. A obesidade parece estimular algumas vias anabólicas que participam do início desses tumores. Então, assim, são inúmeras as disfunções orgânicas. Agora, se você for ler o artigo, eles acabam dando um destaque lá para a parte cardiovascular, e o Lapa vai explicar melhor por quê, né, Lapa? Esse destaque tão importante para a obesidade e doença cardiovascular. Acho que o primeiro motivo, né, Icaro, é porque indiscutivelmente cardiologia é a melhor especialidade, né? Brincadeira. Mas mais tá estudo, né? Mais agora. robusta. Não, primeiro a gente tem que lembrar, né, que assim como a gente vai para a população de renal crônico, de diabetes, né, várias populações, apesar do problema inicial ser esses pacientes terminam morrendo mais realmente por causa das vasculares, né? E temos visto que, inclusive, o tratamento da obesidade vem melhorando o desfecho nisso, quer seja em pacientes de prevenção secundária, né? A gente viu isso no estudo SELECT, quer seja em pacientes com insuficiência cardíaca, etc. E aí, já dando spoiler, né? Entre as várias manifestações cardiovasculares que poderiam classificar, a gente vai falar daqui a pouquinho os critérios certinhos, né, para dizer que o paciente tem obesidade clínica, né, qual a diferença prática ali de clínica, pré-clínica, vamos entrar nesses detalhes daqui a pouquinho, mas é isso, FA e C, tanto com fração de ejeção reduzida quanto com fração de ejeção preservada.
Hipertensão pulmonar, a gente vê muitas vezes, né, no paciente que tem apneia do sono, fica fazendo aqueles episódios de hipóxia, pode ter ali hipertensão pulmonar associada. Eventos tromboembólicos também, né, aumenta risco de, até por estase, né, risco de trombose venosa profunda, que pode evoluir com TEP e assim por diante. Aumento de pressão, obviamente, né? Quantos pacientes eu não vi lá da minha tese de doutorado que chegavam antes da cirurgia bariátrica com 4 antihipertensivos, operavam 3 meses depois, 4 meses depois tinham perdido 20 e poucos quilos e estavam com um antihipertensivo sem nenhuma medicação, né? Então, a gente tem várias manifestações cardiovasculares aí. A gente vai comentar logo na sequência, né, Zé? E eu acho que essa parte aí já vai ser só para os nossos alunos do curso de atualização, mas a gente vai comentar aí realmente a importância prática de você dividir entre a obesidade clínica e pré-clínica, primeira coisa. E acho que a pergunta mais importante, isso vai mudar a minha indicação de passar, por exemplo, um GLP-1? Mudou alguma coisa por causa disso? Enfim, a gente vai discutir isso em detalhes aí na próxima sequência. Mas é importante, eu acho que uma parte boa dessa diretriz é que ele coloca lá aquela lista gigante, são 17 fatores, se eu não me engano, que podem confirmar, né, a obesidade clínica. E eu acho que levanta a bola aí de como é uma doença sistêmica que pode ter inúmeras complicações. Doença sistêmica para a gente, na época da graduação, pelo menos na minha, eu pensava logo em doença reumatológica, né, lúpus, etc, tal. A cada vez mais a gente vê que a obesidade é isso, pode ter ali complicação em, né, praticamente qualquer sistema orgânico. Perfeito. E aproveitando, até puxando um pouquinho o gancho dos nossos podcasts, eu vou pedir para o pessoal deixar aqui na tela, em algum lugar, aqui ou aqui na descrição, o episódio que a gente falou de síndrome cardiorrenal metabólica, que a gente comenta um pouquinho mais também dessas vias aí, resistência à insulina, hipertrigliceridemia, dislipidemia, obesidade, excesso de adipócitos aí. Então vamos deixar aqui, já deixei com a produção também o link, e deixar isso daí no gatilho para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso. Bom, e aí agora a gente vai comentar então sobre como definir e diagnosticar a obesidade clínica. Depois a gente vai comentar de como manejar a obesidade clínica. E ainda falta a gente comentar de como definir e diagnosticar a obesidade pré-clínica, né? Então, o que a gente vai ver antes disso virar, né? E dar uma pincelada aí sobre terapias aí, mas também não entrar muito a fundo. Mas isso vai ficar para daqui a pouquinho. Para quem é nosso aluno do curso de consultório, pode correr lá para a plataforma que já deve estar disponível para você. Para quem ainda não é aluno do nosso curso de consultório, o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Se você não é aluno do curso de consultório e não segue a gente aqui, você tá maluco. Então, clica aqui para você se inscrever no canal do Cardio Papers, já dá o like, porque o like ainda é de graça, e clica no sininho para receber as notificações. Então, Lapa, Ícaro, bora continuar esse papo para os alunos do curso de consultório nosso. Queria agradecer a presença dos dois editores-chefes aqui da grande marca da AFIA, Papers, e palavras finais aí dos dois chefes aí, por favor, e obrigado aí por esse bate-papo. E a gente vai continuar com coisas mais pertinentes ainda daqui a pouquinho. Então, pessoal, aqui palavras finais. Eu acho que pessoal, a gente tem um público aqui muito amplo, né? Cardiologistas, endocrinologistas, clínicos gerais, estudantes. Eu acho que o pessoal da endócrino já tem, né, há muito tempo já que lida com obesidade aí, inclusive nos congressos, discutindo artigos, é sempre tema de destaque. Eu acho que do lado da cardio, passou a ser de destaque maior nos congressos de cardio, principalmente internacionais, de 1, 2, 3 anos para cá, até com a chegada dos trials, né, com as medicações mais potentes. Mas, resumo da ópera, se você é cardiologista, você está vendo esse vídeo aqui em 2025, 2026, daqui a um tempo, não é aceitável mais que você esteja atendendo paciente sem estar medindo ali circunferência abdominal, as medidas antropométricas que a gente falou aqui. A gente gosta tanto em cardio de fatores que predizem eventos cardiovasculares, para a gente conseguir meio que enxergar o futuro do paciente, né, através de medidas ali. Por que não lançar a mão de uma medida que você consegue fazer completamente gratuito? Você precisa literalmente de uma fita métrica só e pronto no seu consultório. Não tem por que não fazê-lo. Então, acho que esse recado é muito importante. IMC continua sendo importante, você vai continuar calculando IMC dos seus pacientes, mas, como foi falado aqui hoje, é uma medida mais de triagem do que qualquer coisa. E para você confirmar ali o diagnóstico de obesidade, é muito interessante que você recorra também não apenas ao IMC isolado, mas às outras medidas que vão ver de forma indireta se aquele paciente tem gordura abdominal, visceral, aumentada, como a gente sabe pelos estudos, está relacionado com aumento de risco cardiovascular. Então, esses critérios novos, né, mais uma vez ainda vão ser discutidos, etc. Tem as sociedades
brasileiros que certamente vão publicar, né, os guidelines, revendo isso direitinho. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Mas essas medidas, de fato, devem ser incorporadas nos guidelines nacionais. É importante o cardiologista estar atualizado em relação a isso. Bem, e assim, a gente não tem ainda uma diretriz, né? Essa não é exatamente uma diretriz que já vai mudar a conduta imediatamente. Não está escrito em pedra aquilo que está ali naquele documento, no entanto, é inegável o peso dessa publicação. Eu acredito que sim, muito em breve nós teremos guidelines, diretrizes que vão começar a adotar, talvez não todas, mas algumas sugestões dessa comissão, dessa proposta da equipe do Lancet, e que de fato vão mudar a nossa prática, porque sim, algumas condições que estão sendo propostas já eram feitas na prática, como por exemplo, uma abordagem diferenciada para esse paciente que tem um IMC classificado anteriormente como sobrepeso, mas que já apresentava uma circunferência abdominal aumentada. A gente já entendia esse paciente como tendo realmente um perfil metabólico muito semelhante àquele paciente que era classificado como sendo portador de obesidade. Então a gente tem sim uma proposta interessante e que eu acredito que será adotada pelas diretrizes, pelas próximas diretrizes que serão publicadas. E é isso então, pessoal, a gente fica por aqui. Para quem é aluno do nosso curso de consultório, bora para lá, continuar esse papo, falar então de diagnóstico e definição de obesidade clínica, como manejar essa obesidade clínica e o pré-obesidade aí, como é que a gente vai acabar abordando esse tema, obesidade pré-clínica, melhor dizendo, né, não é pré-obesidade. Porque afinal, o sobrepeso morreu, eu ia deixar o corte, mas essa aí ficou. Lapa, Ícaro, obrigado, pessoal, valeu, obrigado e até a próxima.